Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E você já sabe, estamos aqui com o nosso projeto pedagógico que visa a sua qualificação e a gente vai prosseguindo com o nosso conteúdo programático. Hoje chegou a hora de falarmos sobre a nova república no Brasil. Vamos, então, apresentar as características principais do ponto de vista político, econômico e social do Brasil ao longo das décadas de 80 e 90, no processo de redemocratização, de consolidação da democracia no Brasil. Veremos, entre outras coisas, o governo de José Sarney, a Assembleia Constituinte e a elaboração da atual Constituição brasileira. Falaremos sobre as eleições presidenciais de 1989, abordando também o governo Collor, o processo de impeachment, o governo de Itamar Franco, a elaboração do Plano Real e o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Todo esse processo histórico vamos analisar na aula de hoje. Você é nosso convidado, então vamos que vamos, sem perder tempo, começando pelo governo Sarney, governo do presidente José Sarney, que aconteceu entre 1985 e 1990. Este é o período histórico do governo Sarney. Antes da gente falar especificamente sobre a atuação política deste presidente da República, cabe aqui fazer uma introdução. Vamos fazer aqui um preâmbulo introdutório para explicar por que Sarney foi o presidente da República. Se no colégio eleitoral, em 1985, quem foi eleito foi Tancredo Neves. Tancredo Neves eleito para presidente da República, José Sarney para vice. Acontece que Tancredo Neves não chegou a assumir a presidência da República em razão de sua doença e posterior falecimento. Sendo assim, acabou recaindo sobre os ombros de José Ribamar Sarney, o José Sarney, a tarefa de conduzir o Brasil nos trilhos da democracia, de combater a inflação elevadíssima que o Brasil enfrentava, o desemprego, a dívida externa, o caos econômico. Era tarefa do presidente Sarney tentar conduzir o Brasil na linha do progresso, da democracia, do crescimento econômico. Pois bem, o governo Sarney é o período em que vai se dar a consolidação do regime democrático. Por quê? Porque nesse governo, pessoal, acontece que nesse governo, o governo Sarney, nós temos aí a eliminação por completo de todos os órgãos e instituições que haviam sido implantadas pelo regime militar. Então, gradativamente, aquela estrutura organizacional estabelecida pelo regime militar vai sendo suplantada. Então, nós temos a consolidação da democracia. Outro ponto importante que garante esse processo foi a convocação de eleições diretas para a elaboração e promulgação da nossa atual Carta Magna Brasileira, a Constituição de 1988. Além disso também, pessoal, temos o estabelecimento das eleições diretas para presidente da República, que foram realizadas em 1989. Enfim, são as estruturas necessárias para o reerguimento do sistema democrático no Brasil, do regime democrático no Brasil. Tudo bem? Outra característica importante do governo Sarney foi a adoção de sucessivos planos econômicos. Plano Cruzado 1 e 2, Plano Bresser, Plano Verão, são vários planos econômicos que tiveram resultados bastante questionáveis, resultados abaixo da expectativa. Não conseguiram combater o monstro da inflação,
não conseguiram restabelecer o crescimento de nossa economia, não combateram a alta no custo de vida no Brasil. Planos econômicos mal sucedidos durante o governo de Sarney. Estagnação econômica, crescimento nos índices inflacionários que se tornaram alarmante durante o seu governo e a crise social, o aumento do desemprego no Brasil. Então, concluindo aqui, por esse espectro político que eu acabei de apresentar para vocês, você pode concluir que o governo Sarney não deixou saudades na população. É um governo que não conseguiu solucionar os problemas mais emergenciais que o Brasil enfrentava naquela época. O combate à inflação, o restabelecimento do pleno emprego no Brasil, o combate à dívida externa, às desigualdades sociais. Então, do ponto de vista econômico, nós podemos dizer que o governo acabou sendo um fiasco e não conseguiu atingir os seus objetivos pré-estabelecidos. Mas, do ponto de vista político, por outro lado, nós podemos dizer que houve avanços. O exemplo principal disso é a aprovação da Constituição Cidadã de 1988. Mas vamos falar aqui, primeiramente, do ponto de vista econômico. Começando pelo Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi lançado em fevereiro de 1986 e tinha como ministro da Fazenda Dilson Funaro. Este plano estabeleceu uma nova moeda para o Brasil, o cruzado. Então, corta 3 zeros do cruzeiro e surge o cruzado. 1.000 cruzeiros passavam a valer apenas 1 cruzado. Cortaram 3 zeros da nossa moeda. Nova moeda do Brasil, cruzado. Característica fundamental para você compreender este primeiro plano econômico da década de 80 no Brasil. O Plano Cruzado estabeleceu congelamento de preços e salários. Congelamento de preços de mercadorias e serviços e também congelamento dos salários. É nessa época que surge a figura dos chamados fiscais do Sarney. E quem eram os fiscais do Sarney? Eram donas de casa que iam para os supermercados munidas de listas com o tabelamento do preço da SUNAB, da Superintendência Nacional de Abastecimento. E aí, sempre que elas encontravam um preço na gôndola do supermercado, encontravam um preço discrepante com a tabela, eles já acionavam o telefone da SUNAB para denunciar aquele estabelecimento comercial. Essas são as fiscais do Sarney. É preciso destacar que, a princípio, o Plano Cruzado conseguiu resultados considerados importantes. Quando foi implantado em fevereiro de 1986, o plano conseguiu realmente alguns resultados positivos. Esse congelamento dos preços garantiu um certo poder de compra para os salários. Porém, o plano não conseguiu manter esses bons resultados por muito tempo, por conta principalmente dos boicotes que sofreu de pecuaristas, de industriais, de supermercadistas. Então, as mercadorias começavam a sumir das prateleiras dos supermercados. Sendo assim, o preço subia. Então, você, se quisesse uma mercadoria, teria que pagar o ágio. Pagando o ágio, você estava ali acionando a inflação sobre o preço daquele produto. Sendo assim, o plano acabou naufragando. A inflação retornou galopante e triunfante no país. Aí, pessoal, lembrando também um fator importantíssimo, é que em novembro de 1986, ocorreram eleições diretas para a formação da Assembleia Nacional Constituinte no Brasil. Então, naquela época,
o eleitor brasileiro foi chamado às urnas para eleger novos governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E lembrando que essa eleição era também para os representantes da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, esses deputados federais e senadores que fossem vitoriosos no pleito de novembro de 1986 seriam também os membros da Assembleia Constituinte que teriam a incumbência de redigir a nova Carta Magna para o Brasil. Então, era interesse do governo que o partido governista tivesse a maioria das cadeiras na Constituinte. O partido governista, o PMDB, que obteve expressiva votação e conseguiu muita representatividade na Assembleia Constituinte. Então, o governo federal, o governo Sarney, manteve o plano cruzado, apesar do plano já estar fazendo água, apesar do plano